Nem tudo que se quebra pode ser consertado com dinheiro. Ele tinha uma mansão, profissionais de alto nível e os recursos que qualquer pai desesperado sonharia em ter. Mas nada disso fazia o filho reagir, até que, num dia comum, ele chegou em casa mais cedo e encontrou algo que fez o mundo dele parar. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Mansão de Eduardo Ferraz, no alto de um condomínio fechado em São Paulo, era silenciosa como um hospital depois da visita. Cada cômodo era impecável, decorado com peças importadas, mas faltava algo essencial: vida. Lucas, seu único filho, de apenas 9 anos, passava os dias em uma cadeira de rodas, sempre olhando para o nada, como se estivesse preso em um tempo que ninguém mais conseguia acessar. Há 2 anos, um acidente de carro brutal tirou a vida de Mariana, a esposa de Eduardo, e deixou Lucas paralisado do pescoço para baixo. Desde então, o menino não falou mais, nenhuma palavra. E o pai, incapaz de lidar com o luto e com a própria culpa, mergulhou no trabalho, deixando médicos, terapeutas e enfermeiras ocuparem o espaço que deveria ser dele. Mas nada funcionava. Apesar de todos os recursos que o dinheiro podia pagar, Lucas não reagia. Os especialistas diziam que ele estava em um estado emocional retraído, uma forma de defesa psicológica extrema. Eduardo ouvia tudo com frieza, anotava os nomes, pagava os valores e voltava para suas reuniões. Os funcionários evitavam conversas longas. A casa funcionava como uma empresa. Horários, relatórios, protocolos. Lucas recebia carinho técnico e Eduardo se orgulhava da estrutura que havia montado. Mas quando entrava em casa à noite e cruzava o olhar vazio do filho, ele sentia, por dentro, que havia fracassado de um jeito que não sabia consertar. Foi nesse cenário que, há pouco mais de um mês, chegou Lívia Mendes, a nova babá. Jovem, formada em enfermagem, vinda do interior do Paraná, ela não parecia se intimidar com o ambiente gelado da mansão. Seus passos eram leves, sua voz era calma e, diferente de todos os outros, ela não tratava Lucas como um paciente. Tratava como um menino, e isso, embora ainda silencioso, começava a fazer alguma diferença. Mas Eduardo ainda não sabia disso. Não até aquele dia, não até aquele exato momento em que algo, finalmente, iria quebrar o silêncio. Eduardo Ferraz acordava todos os dias antes do nascer do sol. Tomava seu café preto em silêncio, revisava os e-mails no celular com o senho franzido e descia para a garagem em passos firmes. O motorista o aguardava sem falar nada. Era assim há 2 anos. Nenhuma troca de palavras pela manhã. Nenhum olhar demorado. Apenas a rotina fria e precisa de um homem que decidiu se esconder atrás da eficiência. No banco de trás do carro, entre uma ligação de negócios e outra, Eduardo se permitia abrir as câmeras da casa e observar o filho por alguns segundos. O monitor exibia Lucas na sala de fisioterapia, imóvel na cadeira, cercado de estímulos que pareciam não fazer efeito algum. Por vezes, ele assistia por 3 ou 4 minutos, até algo o incomodar por dentro. Então, desligava. Dizia a si mesmo que não havia tempo para aquilo. Nos primeiros meses após o acidente, Eduardo gastou fortunas, tentando salvar o que restava do filho. Contratou neurocientistas da Alemanha, terapeutas de reabilitação motora da Suécia, psicólogos infantis de renome em Boston. Pagava por protocolos experimentais, sessões diárias de estimulação cerebral, fisioterapia robótica, instalou um centro médico particular em casa com equipamentos de última geração. Pediu que testassem tudo: oxigenação, biofeedback, realidade virtual. Cada nova tecnologia prometia abrir uma fresta na mente de Lucas, mas nada acontecia. A cada tentativa frustrada, Eduardo se tornava mais duro. Começou a tratar os profissionais como funcionários que não entregavam resultados. Mandava trocar, exigia relatórios, pedia métricas de evolução.
Médicos vinham e iam. Enfermeiras duravam semanas. Algumas choravam discretamente ao se despedirem do menino. Ele não chorava mais. No fundo, algo dentro dele sabia que não era só sobre ciência ou medicina. Mas ele evitava pensar nisso. Pensar exigia sentir. E sentir era perigoso, porque sempre que se permitia lembrar do rosto de Mariana naquele hospital, do som do coração parando na máquina, do olhar aterrorizado de Lucas no banco de trás do carro naquele dia, tudo dentro dele entrava em colapso. Então, escolheu não lembrar. Se concentrava em fazer negócios. O mercado imobiliário exigia foco. Havia fusões para fechar, reuniões em Londres, clientes em Dubai. Enquanto isso, a casa seguia como uma engrenagem. Enfermeiras de turno, fisioterapeutas agendados, relatórios impressos. Eduardo lia todos. Rabiscava anotações. Nunca deixava de pagar por nenhum tratamento, por mais caro que fosse. O problema era que Lucas continuava do mesmo jeito. E ele não sabia o que fazer com isso. Lívia Mendes tinha sido contratada quase como um último recurso. A antiga enfermeira havia pedido demissão após dizer com muito cuidado que talvez o menino precisasse de algo além de estímulos físicos. Eduardo não respondeu. Apenas assinou os papéis e solicitou à agência alguém com experiência e credenciais. Lívia veio com boas recomendações, mas sem grandes diplomas. Simples, vinda de Londrina, havia trabalhado em hospitais e com crianças com deficiências diversas. Além disso, sabia manter a calma e sabia ouvir. Nos primeiros dias, Eduardo a ignorou. Observava pelos relatórios e pelas câmeras, notando que ela passava mais tempo com o menino do que o esperado. Não apenas em exercícios, mas lendo em voz alta, colocando músicas suaves, fazendo perguntas mesmo sem respostas. Certa vez, ele a flagrou passando creme nas mãos de Lucas enquanto falava sobre o cheiro da lavanda e as lembranças de infância que ele podia trazer. Ele achou aquilo perda de tempo, mas, por alguma razão, não a impediu. Lívia não parecia se intimidar. Mesmo com o ar impessoal da casa, com os olhares desconfiados de outros funcionários, ela mantinha seu ritmo. Não tratava Lucas como uma estatística, tampouco como uma missão de vida. Ela apenas estava ali, com presença. E talvez fosse isso que começava aos poucos a incomodar Eduardo. Numa noite qualquer, ele chegou mais cedo de uma viagem e passou pelo quarto de Lucas. Ficou na porta, sem ser visto. Lívia estava sentada no chão, tocando uma música suave no celular, enquanto narrava uma história infantil com um tom quase hipnótico. Lucas mantinha os olhos fixos nela. Não piscava. Eduardo ficou alguns minutos parado em silêncio, até se sentir ridículo por estar espiando algo tão simples. Voltou para o escritório e ligou o computador, mas não conseguiu se concentrar. Pela primeira vez em muito tempo, ele não conseguia fechar uma planilha. Na manhã seguinte, pediu à governanta um resumo do trabalho de Lívia. Queria saber horários, comportamento, pontualidade. Não encontrou falhas. Mas havia algo naquela mulher que ele não entendia. Não era técnica, não era terapia, era outra coisa. E isso o desconcertava. Ele pensou em substituí-la. Sentiu medo de criar expectativas. Já tinha se enganado antes. Já tinha achado que um leve piscar de olhos era um sinal, que um tremor nos dedos era a resposta. E nada era. Não queria passar por isso de novo. Mesmo assim, adiou qualquer decisão. Lívia, por sua vez, não parecia saber que estava sendo observada. Continuava a seguir seu instinto, a falar com Lucas como quem conversa com alguém que ainda está inteiro por dentro. E talvez estivesse mesmo. Aos poucos, e sem que Eduardo admitisse, algo na casa começava a se mover. Ainda era quase imperceptível, mas era real. E tudo estava prestes a mudar. Lívia Mendes chegou à mansão numa tarde chuvosa de segunda-feira. O motorista a buscou no portão principal.
E durante o trajeto até a casa, ela não tirava os olhos da grande construção de concreto e vidro, que parecia mais um hospital 5 estrelas do que um lar. Carregava consigo apenas uma mala pequena, um fichário com anotações sobre Lucas e um guarda-chuva com a haste torta. Ao descer do carro, foi recebida pela governanta, uma mulher séria chamada Dona Marta, que falou tudo de forma protocolar, sem qualquer sorriso. Enquanto atravessava o longo corredor de entrada, Lívia sentia um cheiro leve de desinfetante e lavanda artificial. Nada ali era acolhedor. Nem os quadros modernos nas paredes, nem os móveis de design caro, nem o silêncio. Ela não comentou nada, mas percebeu que aquela casa não respirava. Era como se estivesse anestesiada. No quarto andar, foi apresentada ao cômodo onde ficaria. Tinha uma cama de solteiro, armário embutido e uma janela que dava para o jardim de inverno. Era maior que o apartamento onde havia crescido com os pais e os 2 irmãos em Londrina. No dia seguinte, às 7 da manhã em ponto, vestiu o jaleco branco que trouxera da antiga clínica e foi conhecer Lucas. Entrou no quarto com passos leves, observando antes de agir. O menino estava perto da janela, virado para o lado de fora, os olhos parados num ponto que não se podia identificar. A cadeira de rodas era de última geração, ajustável, com apoio cervical e comandos eletrônicos. Mas o menino nela parecia pequeno demais para tanto aparato. Lívia se aproximou com calma e se agachou ao lado dele, tentando ficar no mesmo nível de seus olhos. Não disse, "Oi, tudo bem?", porque sabia que perguntas assim não funcionavam. Apenas se apresentou com suavidade. Disse seu nome, de onde vinha, que gostava de música e que ali não estava para fazer ele melhorar, mas para fazer companhia. Lucas não reagiu, nem piscou. Ainda assim, ela permaneceu sentada ali por vários minutos, sem tocar em nada, apenas respirando com ele. Nos primeiros dias, seguiu esse padrão. Lia livros infantis em voz alta, mesmo sem resposta. Tocava músicas de Tom Jobim baixinho no celular. Comentava o tempo. Às vezes contava algo engraçado sobre sua infância. Outras vezes, apenas ficava ali, em silêncio, como quem sabe que o silêncio também comunica. Observava os pequenos movimentos dos olhos de Lucas, tentando identificar padrões. Nunca forçava contato. Quando via que ele se afastava, ela recuava também. Os outros funcionários da casa a observavam de longe. Dona Marta avisou que não era bom criar expectativas, que muitas enfermeiras tinham saído de lá com o coração partido. Lívia respondeu que não esperava nada, que só queria estar presente. Marta franziu a testa como quem não entendia essa lógica e se afastou. Desde o acidente, ninguém mais havia se instalado emocionalmente naquela casa. As pessoas vinham para trabalhar, cumprir funções, seguir protocolos e ir embora. Eduardo quase não falava com ela. Nos primeiros dias, os únicos contatos diretos foram sobre horários e relatórios. Ele não perguntava como o filho estava, apenas se os procedimentos estavam sendo seguidos. Lívia respondia com firmeza, mas sem se dobrar ao tom gelado dele. Sabia que lidava com um homem partido e que o tipo de dor que ele carregava não permitia gentilezas. Depois da primeira semana, começou a introduzir toques leves nas rotinas de Lucas. Passava creme nas mãos dele, massageava os ombros, penteava o cabelo com cuidado. Às vezes, sussurrava palavras gentis perto de seu ouvido. Outras vezes, apenas ficava ali segurando sua mão. No 10º dia, notou que os olhos do menino a seguiam quando ela trocava de lugar no quarto. Não sorriu nem se emocionou demais. Apenas notou. Guardou aquilo dentro de si com o mesmo cuidado que se guarda uma chama pequena num vento forte. Numa tarde, quando chovia lá fora, ela colocou uma música instrumental lenta e começou a movimentar suavemente a cadeira com as mãos, num ritmo quase de dança. Não fazia nada brusco, apenas acompanhava a melodia com leveza. Lucas não riu, não chorou, mas seus olhos brilharam de um jeito diferente.
Lívia parou imediatamente com medo de invadir alguma memória. Mas Lucas piscou devagar, como quem dizia, pode continuar. À noite, sentada na varanda de seu quarto, ela olhou para o céu carregado e pensou na mãe, que dizia que algumas dores só se abriam para quem sabia ficar quieto perto delas. Naquela casa, tudo era contido. Cada cômodo guardava uma ausência. Mas havia, ali dentro, uma força adormecida, algo que ainda podia ser alcançado. E talvez, bem talvez, fosse Lucas quem primeiro encontraria o caminho de volta. Lívia sabia que não seria rápido, mas também sabia que alguma coisa já estava mudando. Ainda sem forma, ainda sem nome, mas viva. Na terceira semana de trabalho, Lívia acordou com um pressentimento. Não era exatamente um pensamento lógico, mas uma sensação insistente, como se algo estivesse prestes a mudar. Colocou sua blusa de linho clara, prendeu o cabelo num coque baixo e foi até o quarto de Lucas mais cedo do que o habitual. Quando entrou, o menino ainda dormia. A luz da manhã atravessava as cortinas em faixas suaves, pintando o chão com um dourado silencioso. Lívia se aproximou da cadeira com cuidado, sem fazer barulho. Apenas sentou-se em uma poltrona próxima e esperou. Não queria acordá-lo. Queria apenas estar ali, presente para quando ele despertasse. Pouco depois, Lucas abriu os olhos devagar. Eles pareciam mais vívidos, como se estivessem menos distantes da realidade. Olharam-se por alguns segundos sem que nada fosse dito. Lívia apenas sorriu com os olhos e disse baixinho, bom dia. Ele não respondeu, mas também não desviou o olhar. Naquele dia, durante a sessão de cuidados diários, ela resolveu fazer algo diferente. Estavam sozinhos no quarto e Lucas parecia tranquilo. Lívia pegou seu celular, colocou uma música instrumental suave para tocar, daquelas que usava para embalar o sono das crianças quando trabalhava na enfermaria pediátrica. Sentou-se de frente para ele e começou a falar sobre coisas simples. O cheiro de café pela manhã, o barulho da chuva no telhado de sua casa em Londrina, as brincadeiras com os irmãos no quintal de Terra Vermelha. Falava como se estivesse contando para um velho amigo. Enquanto ela narrava, os olhos de Lucas começaram a se mover de forma sutil. Pela primeira vez, desde que chegara, ele não mantinha o olhar perdido. Ele seguia os gestos das mãos dela. Olhava quando ela se levantava e voltava a sentar. Houve um instante em que ela tropeçou nas palavras e soltou uma risadinha leve. Lucas piscou 2 vezes, mais rápido que o normal. Ela não quis se iludir, mas sentiu algo diferente naquele gesto. Continuou falando, como se nada tivesse acontecido, mas seu peito apertou com uma esperança que lutava para não se tornar expectativa. Nos dias seguintes, passou a reparar melhor nos detalhes. Lucas parecia reconhecer sua voz. Quando outra enfermeira tentava algum cuidado técnico, ele permanecia inerte. Mas com ela, havia uma leve tensão nos dedos, um micromovimento no canto da boca, um foco mais duradouro nos olhos. Lívia não comentava com ninguém. Guardava cada migalha de reação como se fossem pedras preciosas escondidas no bolso. Numa das tardes mais frias daquele mês, ela levou para o quarto uma caixa pequena de música, daquelas antigas, de corda. Era um presente da avó, que ela nunca havia usado ali, por medo de parecer inadequada. Mas naquele dia, algo dentro dela disse que era o momento. Girou a chave com cuidado e o som metálico e doce de uma canção de ninar começou a preencher o quarto. Lucas virou lentamente a cabeça em direção ao som. Não com força, nem de forma evidente, mas o suficiente para que ela soubesse que ele estava escutando. Ela segurou a emoção e se aproximou. Sentou-se no chão perto da cadeira e começou a cantar baixinho junto com a melodia. Não havia ensaiado. Apenas deixou a música sair, com voz simples, afinada, como se cantasse para alguém que merecia delicadeza. E ali, no meio daquela canção antiga, Lucas deixou escapar um som, não uma palavra, nem mesmo uma sílaba. Foi algo entre um suspiro
e um sopro, mas foi espontâneo e vinha dele. Lívia parou de cantar na hora, tentando entender se havia ouvido certo. Lucas a olhava com uma expressão que não era de dor nem de cansaço. Era quase curiosidade. Ela não fez perguntas. Apenas disse com suavidade: "Eu ouvi, Lucas. Se quiser repetir, estou aqui." Ele não repetiu. Mas naquele dia, depois que ela saiu do quarto, ficou olhando para a porta por mais tempo do que o habitual. E à noite, quando Eduardo passou em frente ao quarto e olhou discretamente pela fresta, notou que o filho estava acordado, os olhos mais vivos, como se algo dentro dele estivesse aceso. Não disse nada, não comentou com ninguém, mas aquela imagem o acompanhou por horas. No dia seguinte, Lívia entrou no quarto e viu Lucas com os olhos voltados para a janela. O céu estava claro e havia 2 pássaros pousados na beirada do telhado. Ela comentou em voz baixa: "Eles sempre aparecem juntos. Acho que são irmãos." Lucas virou a cabeça milimetricamente em direção à voz dela. Aquilo bastou. Ela não comemorou, não registrou em relatório. Apenas se aproximou e, em silêncio, ficou ao lado dele por longos minutos, olhando para fora, dividindo com ele aquele momento que parecia tão simples por fora, mas que era, por dentro, um pequeno milagre. Algo havia mudado. Algo pequeno, mas real. E ela sabia que era só o começo. Eduardo acordou com a sensação de que algo na casa estava diferente. Era sutil, quase imperceptível, mas estava ali. Os funcionários pareciam menos tensos. O clima, antes seco e automático, agora carregava uma vibração leve, como se a mansão, silenciosa há 2 anos, estivesse voltando a respirar devagar. Ele não sabia dizer exatamente por quê, mas desconfiava que aquilo tinha a ver com a presença de Lívia. Tomando seu café na varanda do andar superior, observava de longe os movimentos dentro da casa. Viu Lívia empurrando a cadeira de rodas de Lucas até a varanda térrea, os 2 cobertos por uma manta. Ela apontava para algo no jardim, falava com delicadeza e Lucas, mesmo imóvel, parecia presente. Não havia nenhuma reação explosiva, nenhuma palavra dita, mas o menino estava ali, atento, de um jeito que ele já não lembrava de ter visto. Eduardo não era homem de acreditar em milagres. Nunca foi. Sempre confiou mais em dados do que em intuição, mais em diagnósticos do que em sentimentos. As pequenas mudanças que vinha percebendo em Lucas nas últimas semanas o incomodavam. Ele se perguntava se aquilo era real ou apenas mais uma ilusão. Já havia se enganado antes, já havia confundido reflexos involuntários com progresso, já havia se permitido sentir esperança, e o tombo depois era sempre mais profundo. Agora não queria mais cair. Chamou a governanta, pediu que observasse Lívia com mais atenção. Queria saber exatamente o que ela fazia durante o dia, com quem falava, como conduzia os cuidados. Dona Marta, fiel e discreta, respondeu que ela cumpria todos os horários. Era extremamente cuidadosa e parecia tratar o menino com muito respeito. Acrescentou que a casa estava mais leve e que até Lucas parecia mais acordado. Eduardo apenas assentiu com a cabeça, sem comentar. Na mesma tarde, revisou imagens da câmera instalada discretamente no quarto de Lucas. Era um recurso que ele raramente usava, mas que agora parecia necessário. Passou alguns trechos rapidamente, vendo Lívia entrar, ajeitar os travesseiros, trocar o lençol com gentileza, passar hidratante nas mãos do menino com toques lentos. Depois, cantarolava algo quase inaudível. Lucas a observava o tempo inteiro. Eduardo avançou o vídeo, parou numa cena em que ela aproximava a pequena caixa de música da cama. Ela girava a chave, a música começava e os olhos de Lucas brilhavam. Não havia movimento nítido, mas havia vida. Aquilo mexeu com ele mais do que queria admitir. Desligou o vídeo e se afastou da mesa. Foi até a sala de estar,
sentou no sofá e ficou olhando para o nada por vários minutos. Não lembrava a última vez que tinha escutado música em casa. Mariana era quem enchia os cômodos de som, sempre colocando algo suave no fim do dia, enquanto brincava com Lucas. Depois do acidente, o silêncio virou uma espécie de regra tácita. Música lembrava passado, e o passado doía. No jantar, cruzou com Lívia no corredor. Ela cumprimentou com um leve sorriso e olhos tranquilos. Ele respondeu com um aceno breve. Queria perguntar algo, mas não encontrou as palavras certas. Passou reto, mas ficou com a imagem dela na cabeça. Havia algo naquela mulher que o desestabilizava. Não era ousada, tampouco bajuladora. Era firme sem ser dura, doce sem ser submissa. E o principal? Parecia não estar tentando provar nada. Apenas fazia seu trabalho, com presença e dignidade. Na manhã seguinte, encontrou um dos relatórios de rotina deixados sobre sua mesa. Lia com atenção os registros clínicos, mas desta vez, algo o chamou mais atenção do que os gráficos. Um comentário de Lívia, escrito à mão no final da página. Hoje, Lucas manteve contato visual direto durante 6 minutos enquanto escutava a canção. Sem interferência, apenas presença. Eduardo leu aquilo 3 vezes. Não era uma constatação médica, era uma observação humana, e isso o desconcertou. Durante o dia, foi tomado por pensamentos que tentava evitar. E se aquilo fosse só mais uma fase, um lampejo passageiro? E se estivesse vendo significado onde não havia? Decidiu que precisava ter certeza. Pediu à equipe de tecnologia para ajustar o áudio das câmeras, melhorar a nitidez, arquivar todos os arquivos da última semana. Era como se buscasse provas de algo que, no fundo, já sabia ser real, mas ainda não aceitava. Na noite seguinte, passou horas assistindo silenciosamente às imagens. Viu Lívia puxar a cadeira de rodas para perto da estante, abrir um livro infantil, ler com leveza. Lucas reagia com o olhar. Às vezes franzia a testa, às vezes piscava mais rápido. Ela narrava como quem contava uma história importante, como se falasse para alguém que entendia cada palavra. Eduardo apertou o botão de pausa e deixou o controle cair no sofá. Havia emoção. Havia uma conexão ali. Isso o atingia em cheio, porque ele não fazia parte daquilo. O filho reagia com uma estranha, não com ele. Uma mulher que estava ali havia menos de 1 mês conseguia algo que ele tentava há 2 anos com os melhores especialistas do país. Aquilo feria. Tocava em um lugar que ele mantinha trancado desde o dia do enterro. Levantou, foi até o bar, serviu-se de um copo de uísque, mas não bebeu. Ficou parado, olhando o copo como quem busca respostas no fundo do líquido. Não entendia o que estava sentindo. Não era ciúme, nem raiva. Era algo mais profundo. Uma mistura de culpa, admiração e medo. O medo de acreditar de novo, o medo de perder mais uma vez. Ele ainda não sabia o que faria. Mas uma coisa era certa. Lívia estava despertando algo que ele não conseguia controlar. E Lucas? Lucas estava voltando, aos poucos. E isso mudava tudo. A sexta-feira começou como qualquer outra. Eduardo acordou cedo, vestiu sua camisa sob medida, conferiu a agenda no tablet e entrou no carro com o celular já colado ao ouvido. Tinha reuniões importantes no escritório, 2 videochamadas com investidores e um jantar de negócios previsto para aquela noite. O dia estava cronometrado e ele se sentia confortável assim, mergulhado em compromissos que o afastavam de tudo o que doía. Às 11h40, quando a segunda reunião do dia começava a se arrastar mais do que o necessário, o telefone da secretária tocou. Um problema logístico havia cancelado a visita de um grupo estrangeiro que viria para fechar uma parceria. Eduardo não reagiu com raiva, apenas esfregou o rosto com a mão e pediu que reorganizassem os horários da tarde. Estava cansado, mais do que costumava admitir.
Respirou fundo e, de forma quase automática, pediu para o motorista levá-lo de volta para casa. No trajeto, olhou pela janela o céu nublado de São Paulo e se permitiu alguns minutos de silêncio. Não pensava em trabalho. Pensava em Lucas. Desde a noite anterior, a imagem do filho acompanhando a leitura de Lívia não saía da cabeça. Havia algo na forma como ela se comunicava com ele que mexia com tudo o que ele acreditava ser possível. E, ao mesmo tempo, aquilo o expunha. Mostrava o quanto ele próprio havia se afastado. Quando o carro parou na frente da mansão, Eduardo pediu para entrar sozinho. O motorista estranhou, mas obedeceu. Ele caminhou com passos firmes pelos corredores silenciosos. A casa parecia vazia, o que era raro naquele horário. Subiu ao segundo andar, onde ficava seu escritório, mas decidiu não entrar. Um som muito sutil, vindo do jardim envidraçado, chamou sua atenção. Era música. Algo suave, com um ritmo quase infantil. Ele franziu o senho, sem entender. Seguiu o som com passos silenciosos, cruzando o corredor lateral. À medida que se aproximava da fonte, a música se tornava mais nítida. Era uma melodia alegre, simples, dessas que lembram festas de escola e apresentações do ensino infantil. E junto com ela, algo ainda mais inesperado, uma risada, alta, espontânea, cheia de vida. Ele parou. Por um segundo pensou estar alucinando. Não ouvia o riso de Lucas desde antes do acidente. Eduardo se aproximou da porta envidraçada do jardim de inverno e olhou para dentro sem ser visto. A cena o paralisou. Lívia girava a cadeira de rodas de Lucas lentamente no centro do espaço, acompanhando o ritmo da música que tocava no pequeno alto-falante sobre a mesa. Ela dançava com leveza, os cabelos soltos, os pés descalços no chão frio. Os movimentos eram quase coreografados, como se ela e a cadeira fossem um só corpo. Lucas estava no centro da cadeira, os braços imóveis, mas o rosto dele transbordava expressão. Os olhos brilhavam, a boca estava aberta num sorriso largo, e dele saíam gargalhadas soltas, como se tivessem estado presas por muito tempo. Eduardo não conseguiu entrar. Ficou parado, observando, como se invadir aquele momento fosse quebrar algo sagrado. Não se lembrava da última vez em que viu o filho rir. Aquele som era real, alto, vivo, e havia tanta beleza naquela cena que o peito dele pareceu apertar de repente. Sentiu as pernas vacilarem levemente, como se seu corpo não estivesse pronto para aquele impacto. Encostou-se na parede, tentando entender o que sentia. Durante os minutos que se seguiram, ele permaneceu ali, escondido, enquanto Lívia e Lucas giravam juntos, com cuidado e leveza. Não havia pressa, não havia técnica, só havia presença. E ali, naquele giro simples, havia uma espécie de reencontro. Algo que nenhum terapeuta, nenhum especialista e nenhum equipamento sofisticado havia conseguido provocar. Algo que nenhuma máquina poderia medir. Quando a música parou, Lívia encostou a cadeira perto da janela. Lucas ainda sorria, ofegante, com as bochechas coradas. Ela se ajoelhou ao lado dele e disse algo baixinho que Eduardo não conseguiu ouvir. Mas viu o menino fechar os olhos devagar, ainda sorrindo, como se quisesse guardar aquela alegria por mais tempo. Lívia ficou ali por alguns segundos. Depois se levantou, caminhou para dentro da casa e desapareceu do campo de visão. Eduardo ainda não conseguia se mover. Sentia o peito cheio de sensações que não sabia nomear. Orgulho, dor, alívio, culpado por não ter feito aquilo, grato por alguém ter feito. Quando enfim entrou no jardim de inverno, Lucas já estava mais calmo, olhando para o teto com um ar sereno. Eduardo se aproximou devagar, tentando não assustá-lo. Sentou-se ao lado da cadeira, em silêncio. Lucas não o olhou, mas também não se afastou. O pai observou o filho por alguns minutos, tentando encontrar algo para dizer,
Nada saiu. Não queria estragar aquele momento com palavras erradas. Apenas colocou a mão sobre a perna imóvel do menino e respirou fundo. Pela primeira vez, ele sentiu que estava diante de um milagre. E que esse milagre tinha vindo pelas mãos de alguém que não falava em técnicas, metas ou terapias. Alguém que só esteve ali, todos os dias, esperando pelo momento certo. Eduardo não sabia o que fazer com aquilo, mas sabia que jamais esqueceria aquela música, aquele riso, aquele instante. Algo havia se quebrado dentro dele, algo havia começado a se reconstruir. E ele sabia que, a partir dali, nada mais seria igual. Eduardo acordou no sábado antes do sol nascer. Tinha dormido pouco, os pensamentos ocupando cada centímetro de sua mente. A imagem de Lucas sorrindo ainda vivia dentro dele como uma fotografia em movimento. Era difícil de acreditar, mais ainda de explicar. Durante horas, na noite anterior, havia se perguntado como aquilo tinha acontecido. Como uma simples música e o toque de uma cuidadora desconhecida tinham acessado um lugar que ele, como pai, nunca conseguiu alcançar. Passou a manhã andando pela casa em silêncio. Observava detalhes que antes ignorava. O som do relógio da sala, o canto distante de um sabiá na janela da cozinha, a luz suave que entrava pelas frestas da cortina. Coisas que sempre estiveram ali, mas que pareciam invisíveis até agora. Havia algo diferente no ar, como se tudo dentro da mansão estivesse sendo lavado por uma brisa nova, ainda tímida, mas presente. Perto do meio-dia, desceu até a varanda lateral, onde Lucas costumava ficar com Lívia nos últimos dias. Encontrou o espaço vazio, mas viu a manta dobrada cuidadosamente sobre a poltrona de vime. Passou os dedos sobre o tecido e sentiu algo difícil de nomear. Um tipo de saudade que não vinha do passado, mas de algo que ele sentia que ainda estava por vir. Ficou ali por alguns minutos, até ouvir passos leves vindo do corredor. Lívia apareceu com um caderno em mãos, pronta para anotar as necessidades do dia. Quando viu Eduardo ali, parou imediatamente. Eles não estavam acostumados a se encontrar fora dos momentos formais. Ele a observou por um segundo, depois apontou para a cadeira ao lado, convidando-a a sentar. Ela hesitou, mas aceitou. Sentou com postura firme, sem demonstrar surpresa ou constrangimento. Esperou em silêncio. Eduardo demorou a falar. Manteve os olhos na paisagem à frente, como se ainda estivesse procurando coragem nas árvores do jardim. Quando finalmente falou, sua voz saiu mais baixa do que o normal. Ontem, eu vi. Ele pausou. Eu vi tudo. Lívia não se mexeu, nem arregalou os olhos. Apenas respondeu com calma. Eu imaginei. Houve um breve silêncio entre eles. Não era desconfortável, apenas carregado de coisas que ainda não tinham nome. Eu não sabia que ele ainda podia rir daquele jeito. Eduardo continuou. Nem lembrava mais do som da risada dele. Lívia assentiu levemente com a cabeça. Sabia que aquele momento era frágil, que palavras demais poderiam quebrar o que estava se formando. Ele nunca esqueceu, ela disse por fim. Só estava esperando alguém ouvir de novo. Eduardo engoliu seco. Sentiu uma pontada de culpa subir pelo peito, junto com algo que ele não queria admitir. Vergonha. Vergonha de ter desaparecido enquanto o filho se afundava. Vergonha de ter confiado mais em equipamentos do que em afeto. Vergonha de nunca ter sentado ali, exatamente onde estava agora. Eu contratei os melhores, ele disse, mais para si mesmo do que para ela. E ainda assim, era só isso que ele precisava? Lívia olhou para ele com delicadeza, mas sem dó. Não era do tipo que diminuía a dor dos outros com palavras suaves. Ele precisava de presença, de alguém que estivesse ali, mesmo sem respostas. O que você deu foi estrutura, mas ele sentia a falta de você. Eduardo abaixou os olhos. Não havia defesa possível contra aquilo, e pela primeira vez ele não quis se defender. Eu não sabia como ficar, murmurou.
Ver ele daquele jeito me matava por dentro, e eu já estava meio morto. Lívia não disse nada. Sabia que aquilo não era uma confissão comum. Era o primeiro passo de um homem que há muito tempo não sabia mais como ser pai. Depois de um tempo, ela se levantou com calma. Ele está no quarto. Acabou de almoçar. Eu posso deixá-lo sozinho se quiser. Eduardo hesitou. Olhou para o chão por alguns segundos, depois ergueu o rosto e a encarou. Eu não sei se ele vai querer me ver. Ele sempre quis. Ela respondeu com firmeza. Só não sabia como chamar você de volta. Ele assentiu com um leve movimento de cabeça. Levantou-se devagar e seguiu até o quarto do filho, com o coração disparado. Parou na porta entreaberta e viu Lucas com um olhar voltado para a janela, onde um raio de sol atravessava o vidro. O menino estava sereno. Havia uma tranquilidade em sua expressão que ele não via há anos. Eduardo entrou sem fazer barulho, puxou uma cadeira e sentou ao lado da cadeira de rodas. Por um tempo, não disse nada. Apenas ficou ali. Depois, aproximou a mão e a colocou com cuidado sobre a mão de Lucas. Ela estava quente, macia, viva. Filho, ele sussurrou, sem saber o que viria depois. Me perdoa? Lucas não respondeu, nem virou o rosto. Mas sua mão fez um leve movimento. Os dedos, antes imóveis, pressionaram com mínima força a mão do pai. Eduardo fechou os olhos e uma lágrima desceu silenciosa. Não de desespero, mas de algo que ele nunca tinha sentido de verdade nos últimos 2 anos. Esperança. Ele não sabia o que viria dali em diante, mas naquele pequeno gesto, naquela troca silenciosa, estava o começo de algo que ele não estava mais disposto a perder. Aquela tarde parecia mais longa do que o normal. Eduardo passava pelos cômodos da casa como quem procura algo e não sabe o quê. Os passos eram lentos, a cabeça cheia. Desde a manhã, o toque da mão de Lucas não saía da sua mente. Foi um gesto pequeno, quase imperceptível, mas tão intenso que mexeu com tudo dentro dele. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que não estava sozinho dentro da própria casa. No fim do dia, decidiu procurar por Lívia. Precisava falar com ela, olhar nos olhos daquela mulher que, em poucas semanas, havia feito mais pelo filho dele do que ele próprio em 2 anos. A encontrou na cozinha, sentada à mesa, organizando uma caixa com frascos de remédios e etiquetas. Quando percebeu a presença de Eduardo na porta, ela não se levantou. Apenas continuou o que fazia, mantendo o olhar no que estava à frente. A senhora pode me acompanhar? Ele perguntou com a voz baixa, mas firme. Lívia assentiu e fechou a caixa com cuidado antes de se levantar. Caminharam em silêncio até a sala de estar. Eduardo indicou um dos sofás e esperou que ela se sentasse. Ele ficou em pé por alguns segundos, respirando fundo. Precisava de coragem para fazer perguntas que talvez não estivesse pronto para ouvir. Eu queria saber. Diles, ele começou parando no meio da frase. Passou a mão pelos cabelos e recomeçou. Como você fez ele rir? Lívia o encarou, sem desviar. Eu não fiz, respondeu com calma. Eu estive ali. Só isso. Eduardo franziu a testa. A simplicidade daquela resposta o desarmava. Não é só isso, ele insistiu. Ele gargalhou. Ele me olhou hoje com os olhos de antes. Ele segurou minha mão. Depois de 2 anos. Isso não acontece por acaso. Lívia respirou fundo. Cruzou os braços sobre o colo e manteve o tom sereno. Eu não forcei nada. Nem esperava por nada. Só estive perto dele com paciência. Dei tempo, dei espaço. E quando ele quis me mostrar algo, eu estava olhando. Eduardo se sentou. Apoiou os cotovelos nos joelhos e ficou olhando para o chão. Estava mexido. Não por raiva, mas por um desconforto profundo. A dor de perceber o que perdeu, o que ignorou, o que se recusou a ver. Sentia-se pequeno, e isso não combinava com o homem de negócios que construiu. Você acredita que ele vai voltar a falar? Perguntou num tom mais suave. Eu acredito que ele ainda está aqui, ela disse.
e que tem muita coisa dentro dele esperando para sair, mas não vai sair com pressão. Vai sair quando ele se sentir seguro. Eduardo assentiu devagar. Ficaram em silêncio por alguns instantes. Depois, ele se levantou e caminhou até a janela. Olhou para o jardim e continuou falando sem se virar. Eu tinha medo de me aproximar. Medo de olhar para ele e ver a culpa estampada. Eu estava dirigindo naquela noite. Foi rápido demais. A Mariana tentou proteger ele com o corpo. Quando eu saí do carro, ela ainda respirava. Ele também. E eu fiquei parado, sem saber o que fazer. Um homem como eu, travado no meio da rua, incapaz de levantar o próprio filho. Lívia escutava sem interromper. Sentia que aquelas palavras estavam guardadas havia muito tempo. Quando ele voltou do hospital, eu quis transformar tudo em eficiência. Contratei os melhores, criei uma bolha de atendimento, coloquei um exército ao redor dele. Mas nunca fui eu quem esteve ali. Eu dei tudo, menos o que ele precisava. Eu. Virou-se para ela e os olhos estavam vermelhos. Não de raiva, mas de alguém que pela primeira vez estava permitindo que a dor se tornasse visível. E aí você chegou, sem fazer discurso, sem prometer milagre. E ele acordou, por sua causa. Lívia não desviou o olhar. Mas havia algo em seu rosto que não era orgulho. Um tipo de respeito silencioso que não pedia desculpas nem distribuía perdão. Apenas reconhecia o que estava sendo dito. Não foi por minha causa, ela corrigiu com doçura. Foi por causa dele. Ele quis voltar. Ele escolheu se mostrar. Eduardo sentou-se novamente e esfregou as mãos com força. Eu não sei como seguir com isso. Tenho medo de me aproximar e ele regredir. Tenho medo de ser um estranho na vida do meu próprio filho. Então fique, ela respondeu. Mesmo com medo. Fique. Sente ao lado. Espere. O tempo dele vai dizer o que fazer. Ele levantou os olhos para ela. Pela primeira vez, enxergava naquela mulher não apenas uma cuidadora, mas uma ponte. Um caminho que ele não sabia percorrer sozinho. Obrigado, ele disse num fio de voz. Lívia apenas assentiu. Depois se levantou, ajeitou a blusa e seguiu em direção ao corredor. Antes de sair, parou na porta. Hoje à noite, se quiser, pode colocar a música. Aquela do jardim. Eu deixei salva no tablet dele. Acho que ele vai gostar de ouvir com você. Eduardo ficou olhando enquanto ela desaparecia no corredor. Naquela noite, pela primeira vez, ele entraria no quarto do filho, não como empresário, não como alguém que precisa controlar tudo, mas como pai. E isso mudava tudo. A noite caiu silenciosa sobre a mansão. Do lado de fora, a cidade parecia distante, abafada por janelas grossas e jardins bem cuidados. Lá dentro, tudo estava quieto, exceto por um quarto no segundo andar, onde uma luz suave aquecia as paredes brancas. Eduardo estava em pé diante da porta de Lucas, o tablet nas mãos, hesitando. Ele havia passado o dia inteiro pensando naquela conversa com Lívia. As palavras dela reverberavam dentro dele com força. Fique, mesmo com medo. Era o que ela disse. E era o que ele decidiu fazer. Respirou fundo, ajeitou o tablet no colo e empurrou a porta com cuidado. Lucas estava acordado. Seus olhos estavam voltados para o teto, como se esperasse alguma coisa. Eduardo se aproximou em silêncio, puxou a cadeira e sentou-se ao lado da cama. Por um instante, apenas observou o filho. A pele pálida, os olhos atentos, o corpo imóvel. Mas o que mais chamava a atenção era a presença. Lucas estava ali, inteiro, em silêncio, mas inteiro. Oi, filho, Eduardo disse, tentando manter a voz firme. A Lívia me disse que você gosta dessa música. Eu trouxe aqui. Ligou o tablet e procurou o arquivo salvo por ela. A música começou a tocar. Uma melodia doce, feita de violão e sons suaves, como as que Mariana costumava colocar nas noites de sexta. Eduardo sentiu o coração apertar. Era como voltar no tempo.
Só que agora era diferente. Porque agora ele estava ali, não como espectador, mas como alguém disposto a participar. Lucas virou lentamente os olhos em direção ao som. Eduardo notou. O menino o tinha percebido e não desviou o olhar. Aquilo foi o suficiente para Eduardo se aproximar um pouco mais. Você lembra dessa música? Sua mãe amava ela. A gente dançava com você no colo, lembra? Lucas não respondeu, mas havia um brilho úmido nos olhos. Eduardo sentiu a garganta fechar. Fez um esforço para não se deixar cair naquele buraco onde sempre se escondia. Ficou em silêncio por alguns segundos, só ouvindo a música com ele. Em seguida, estendeu a mão e tocou o braço do filho com delicadeza. Eu errei tanto, filho. Fiquei longe demais. Tentei resolver tudo do meu jeito, sem nem te perguntar como você estava se sentindo. Me perdoa. Lucas piscou devagar. Depois, com um leve movimento, encostou a lateral da cabeça no apoio da cadeira, virando-se um pouco mais para o pai. Eduardo interpretou aquilo como permissão. Pegou a mão do filho entre as suas e a envolveu com cuidado. A música seguia. No fundo, as notas pareciam flutuar dentro do quarto, preenchendo os espaços vazios com lembranças que ainda doíam, mas que agora começavam a curar. Eduardo abaixou os olhos, sentindo o calor da mão do filho pela primeira vez, sem medo. Quando voltou a olhar para Lucas, percebeu que os lábios do menino estavam entreabertos. Foi instintivo. Ele se aproximou como quem escuta um segredo. Você quer dizer alguma coisa? Lucas respirou fundo. O som que saiu foi fraco, áspero, como um sussurro que não sabia ser voz, mas havia uma palavra ali, clara o suficiente para cortar qualquer silêncio. Pai. Eduardo congelou. Os olhos se encheram de lágrimas. Por um momento, pensou ter imaginado. Mas Lucas olhava para ele, firme, e embora o som fosse frágil, era real. Uma única palavra. Pequena, mas pesada como o mundo. Você falou, ele disse com a voz embargada. Meu Deus, você falou. Se aproximou e encostou a testa na testa do filho, emocionado demais para dizer qualquer coisa. As lágrimas escorreram sem freio. Ele não queria mais esconder. Ali, no quarto antes tomado por um silêncio doloroso, havia agora algo diferente. Não era apenas som, era presença, era vida. Depois de um tempo, Eduardo desligou o tablet, mas permaneceu ali. Não precisava mais de música. Lucas estava tranquilo, os olhos fechando devagar, a respiração ritmada. Antes de sair, o pai ajeitou a manta sobre ele e ficou observando por mais alguns segundos. Quando saiu do quarto, encontrou Lívia no corredor, parada discretamente, como quem não queria invadir. Ele falou, Eduardo disse, ainda com a voz trêmula. Lívia sorriu, sem surpresa. Eu sabia que ele ia escolher o momento certo. Ele se aproximou e a abraçou. Um gesto que não vinha de um patrão, mas de alguém que reconhecia a importância de quem esteve presente quando ele não soube estar. Obrigado, murmurou. Ele fez isso por você, ela respondeu. Só precisava saber que você estava ali. Eduardo olhou para o quarto novamente antes de descer. Pela primeira vez em 2 anos, ele não sentia a casa vazia, e nem a si mesmo. Não sabia o que o futuro reservava, mas agora tinha algo que não se comprava, nem se construía com pressa. Tinha de volta o som mais importante que um pai pode ouvir. Uma única palavra: pai.